Eu sou o Matheus, tenho 24 anos. Eu comecei estudando, assim, vamos dizer, desde o início eu comecei estudando aqui no Jardim. Eu estudei no Núcleo, passei pelo Romualdo, aí eu estudei no Justino também. Aí para fazer o ensino médio eu fiz o processo seletivo para estudar lá no IFSP de São João e fiz curso técnico em eletrônica durante 4 anos, né? Que o curso lá são 4 anos, integrado com o ensino médio. Aí foi no segundo ano que eu estava fazendo, né, o curso técnico, que eu fiz a minha primeira vez o Enem de treineiro para, né, começar a me familiarizar com a prova. Eu fui assim procurando, meio que foi no SISU um pouco antes que eu fui procurando as faculdades que eu estava interessado, né, os cursos. Como eu estava fazendo curso técnico em eletrônica, eu pensei em algo relacionado, tipo uma engenharia elétrica ou eletrônica. Só que daí eu ouvi, né, o nome engenharia nuclear e me interessei, né, me chamou muito a atenção. Aí eu corri atrás para saber o que é, né, o que significa, como que é o curso, a área de atuação aqui no Brasil. Isso com quantos anos? Eu entrei e agora foi uns 16 anos. Aí, com mais ou menos com a cidade que eu fui me interessando, né? Eu vi pela primeira vez no SISU, lá, me inscrevendo mesmo. Aí eu me inscrevi e fui vendo se eu obtinha nota de corte para passar, para ter uma base mesmo. Aí no último ano que eu fiz do curso técnico, né, do ensino médio, eu fiz o Enem mesmo para valer. Eu fiz também o vestibular da Unicamp, da USP. Mas digamos que desde quando eu vi o engenharia nuclear mesmo, eu já me interessei. Eu já foquei assim mais no Enem para tirar uma nota boa para ir para lá. Até então, na época, era só oferecido pela UFRJ esse curso. Era só lá que tinha. Até tinha na USP, mas daí já seria pós-graduação, entendeu? Mas eu queria começar da graduação direto. Aí eu fiz o Enem. Tentei tirar, né, a maior nota assim, possível para conseguir. Aí no SISU, eu lembro que eu não passei de primeira. Era 2 vagas para minha modalidade lá do Enem, do SISU. É que tem várias modalidades, né, de cota. E como eu estudei sempre no ensino médio, em escola pública, exato, eu busquei essa cota. Aí como era só 2 vagas, eu era o 3º lugar. Aí eu fiquei muito assim, eu não fiquei decepcionado, eu fiquei até assim contente com o meu desempenho. E eu falei, poxa, foi só a primeira vaga, a primeira chamada, né? Ainda tem a segunda chamada, tem até a 3ª, 4ª, vamos ver, né? Aí eu fiquei esperando, uma dessas 2 pessoas precisava desistir, precisava passar em outra coisa melhor, sei lá, para eu entrar no lugar dela. Sim. Aí eu lembro que acho que foi em fevereiro, né, que ia sair o resultado da segunda chamada, né, quem quis ou quem não quis. Saiu, eu fui entrar e tava lá, eu tava selecionado na segunda chamada. Aí eu fiquei muito feliz, falei, caramba, que bom, né, era tudo, vamos dizer assim, o que eu queria. Eu falei, eu preciso, né, eu quero fazer mesmo essa faculdade, me interessei muito, quero ver como é que é. E eu sempre gostei muito de matemática, de cálculo, física, desde pequeno. Desde quando eu estudava no Justino, que eu tinha um professor, que era o Paulinho na época. Exato, ele me mimava muito, eu era muito pupilo dele. Sim. Aí acho que como eu gostava tanto de matemática, eu falei, eu preciso fazer algo profissional mesmo nessa área. E nada melhor do que engenharia, né, que é muito cálculo. Sempre me interessei, desde quando era pequenininho eu já sabia a tabuada de cor, sabe? Eu gostava muito de matemática. Na escola, eu lembro quando eu estudava no Romualdo, principalmente essas matérias de matemática, eu fazia lição de casa na sala. Então eu chegava em casa sem precisar fazer lição de casa, porque eu já fazia na sala. Tinha vezes que eu era chamado para ir à diretoria, mas não era porque eu estava fazendo bagunça ou sendo tipo um aluno mau, era porque eu tava fazendo as coisas muito rápido, e daí a professora falava, não, calma, não é assim, vai com calma. Sim. Mas eu sempre tive, vamos dizer assim, uma boa aptidão para isso. Para ir para fora, você disse? Quando eu tava lá na faculdade, né, em si, quando nós estamos chegando nos últimos períodos da faculdade, vai vindo aquela tensão
de para onde que a gente vai, né? O que a gente vai fazer? Porque quando a gente está chegando no final da faculdade, que já é bem difícil chegar, a gente fica pensando, onde que nós vamos trabalhar? O que a gente vai fazer da vida agora? Principalmente a minha área, né? Engenharia nuclear. Você não tem um caminho muito linear, né? Aqui no Brasil, ele tem muita coisa assim para engenharia nuclear. Tá? A gente tem usina nuclear lá em Angra dos Reis, a Marinha tem o Centro de Pesquisa da Marinha em São Paulo, que oferece vagas, né, para engenheiros nucleares. Então a gente fica nessa tensão de, vamos ter que fazer concurso público para ir trabalhar na eletronuclear em Angra, ou entrar para a Marinha, ser engenheiro militar. Então a gente fica muito nessa tensão. Nos últimos períodos da faculdade, um professor meu veio, um professor assim que eu tirei notas boas na matéria dele, ele veio comunicar comigo através do e-mail e falou: Matheus, então, eu percebi que você está chegando no final da faculdade, você tem interesse de fazer um mestrado fora, né? Ou doutorado, quem sabe? Eu falei: poxa, professor, tem interesse sim, acho bem legal. Né? Porque até então eu tava meio perdido. Exato, eu tava na caçada. Aí ele pegou e falou: bom, perfeito, então, eu vou te passar o contato com um amigo meu, que ele é professor lá na Penn State University, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Vocês entram em contato, vocês conversam e vê o que você acha, né? Se você quer ir pra lá. Eu achei isso tudo tão repentino, porque foi muito rápido, e gostei. Falei: poxa, que ótimo, né? Eu falei: então vamos ver. Ele falou que ele ia passar o meu contato, meu número de telefone pro professor de lá, para ele me ligar. Se não foi no mesmo dia, foi no dia seguinte, o professor me ligou. Me mandou um e-mail falando: boa tarde, Matheus, o professor me passou seu contato, posso te ligar? Eu falei: claro, pode, estou disponível. Aí ele me ligou, a gente conversou por telefone. Ele me ligou de lá. E ele é brasileiro, ele só foi trabalhar lá, né? Ele virou um coordenador de lá da faculdade. Aí ele conversou comigo direitinho, perguntou se eu tinha interesse, em qual área mais eu me interessava, se eu tinha notas boas, que foi indicação do professor. Então ele falou: então você deve ser um bom aluno e tudo mais. Aí eu falei: poxa, eu realmente achei muito boa essa indicação. Eu pesquisei um pouco sobre a faculdade de vocês, achei muito interessante e realmente gostaria de ir. Aí ele pegou e falou: então tá bom, então faz o processo, né, o processo de aplicação para vir para cá, que a gente dá um jeito, que você vai ser muito bem-vindo. Aí eu fiz. É o que eu falei para muitas pessoas, né, a ficha tá demorando para cair. Imagina. Porque faz pouco tempo que eu praticamente me formei, né, lá na UFRJ. Foi tudo muito corrido porque eu tinha que fazer estágio nesse clima de pandemia, é complicado. Aí eu tive que fazer meu TCC, apresentar. E isso tudo foi acompanhando a minha aplicação na faculdade de lá de fora. Então, ao mesmo tempo que eu ficava nervoso para receber o resultado positivo, eles falassem: não, você foi aceito. No dia que eu recebi a carta que eu fui aceito, eu nem acreditei. Eu li a carta de aceite umas 4 vezes. Eu conversando com a minha mãe, né, sobre eu ir pra lá, ela falou: não, vai ser uma ótima oportunidade pra você, não desperdiça. Faz aí tudo que você tiver que fazer, que a gente dá um jeito, que eu dou um jeitinho, eu aperto o cinto pra você ir, você crescer ainda mais. Agora não tem mais problema, realmente, eu já tô com tudo pronto pra ir. Mas assim, é que na época eu nem tinha tirado o visto ainda, sabe? Daí eles mesmos, a própria faculdade fala: enquanto você ainda não tirar o visto, nem compra passagens ainda. Se eu não me engano, eu fiz 10 anos de inglês aqui no CCA da cidade mesmo, que atualmente fechou, infelizmente, mas eu fiz. E digamos que até o inglês que eu aprendi no Justino me ajudou bastante. A professora na época era a Johnny. Sim, nossa. E ela pegava muito no meu pé. E eu era pupilo dela também. Tanto é que uma vez ela ficou brava comigo, falou que ia chamar meus pais na escola, porque eu tirei 9,5 na prova dela. Ela queria que eu tirasse 10, sabe? Porque para ir para lá você precisa fazer uma prova de proficiência na inglês, que é o TOEFL. Aí essa prova é complicada. Eu acho que do processo da minha aplicação, a parte mais difícil foi fazer essa prova. Porque
Eu tava nos últimos períodos da faculdade, né, quando eu recebi essa notícia. Essa parte tem que ser máxima. Eu não conseguia, assim, focar totalmente no inglês, eu não conseguia nem focar direito nas matérias em si. E eu precisava passar, né? Além do mais que eles tinham dado, assim, um prazo para eu me formar até certo ponto para eu poder ser aceito para começar as aulas em agosto. Exato. Aí, por isso, entendeu? Eu tava muito na correria. Aí eu fui, assim, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, fiz a prova lá e consegui tirar a nota mínima que eles aceitam. Olha, digamos assim que eu já, desde pequeno, eu já fui, assim, tendo essa habituação de ficar mudando. Porque, por exemplo, quando eu era mais jovem, né, eu estudava no Justino. Eu sempre, tipo, aqui no Jardim, eu estudava na cidade. Aí eu lembro que eu tava na 8ª série e meu pai faleceu. E isso foi um choque pra mim, pra minha mãe, pra minha família em si. Porque ele era um pilar muito importante pra família. Aí dá um certo susto na gente. Porque, assim, se não fosse por ele, eu não seria metade do homem que eu sou hoje. Então eu sempre pensei em ser algo grande para orgulhar ele, apesar de onde ele esteja. E a minha mãe também. Aí, quando eu estava me formando na 8ª série no Justino, eu tinha a opção de continuar no ensino médio no Justino mesmo, mas aí veio um amigo meu me falando sobre a oportunidade de ir para São João, de mudar para lá, né? De ir para outra escola, fazer um curso técnico. Aí já foi a primeira mudança, né? Porque aí a gente tá aqui em Santo Antônio do Jardim, que é a nossa cidade, eu ia pro Justino a pé, pequenininho, exato. Aí quando eu fui pra São João, já é uma boa diferença. Eu tinha que acordar bem cedo para pegar a van, para ir. Desde quando eu entrei pro ensino médio, eu já comecei a me habituar com isso. Aí no final do ensino médio, que eu queria mesmo estudar, fazer engenharia nuclear, porém o único lugar no Brasil que tinha na época engenharia nuclear graduação era no Rio de Janeiro. Minha mãe sempre me apoiou. Ela nunca assim falou, nossa, eu acho que não vai dar certo. Não, ela sempre me apoiou. Então quando eu falei isso pra ela, ela falou, vai que a gente dá um jeito. Faz a prova, tenta ir muito bem no Enem que a gente dá um jeito. Aí quando eu passei, foi mais um susto. Aí foi um susto muito maior, né? Porque de São João da Boa Vista, Santo Antônio do Jardim pra Rio de Janeiro, totalmente diferente. Aí eu fui. Eu não demorei tanto para me habituar, até que foi tranquilo. Você só tem que ficar bem assim, bem mais esperto, bem mais ligeiro, porque lá a cidade é grande, lá é tudo muito rápido. Exato, tudo mais amplificado. Lá você tem que tomar cuidado. Lá, por exemplo, eu pegava ônibus para ir para faculdade. Aqui eu era van, né, que ia para São João, até mesmo ia a pé para essas escolas daqui. Aí eu tinha que pegar ônibus, às vezes eu tinha que pegar até 2 ônibus para ir para lá. Então foi assim, digamos que já foi me treinando para isso. Então eu acho que quando eu for para os Estados Unidos, vai ser tipo um choque cultural, vai ser uma coisa muito diferente, isso não tem como negar. Mas assim, o fato de estar longe de casa, longe da família, digamos que sozinho, eu acho que isso não vai ser... uma coisa que você foi preparado. Isso, não vai ser um impacto tão grande para mim. Acho que mais a questão da cultura e da língua, acho que vai ser mais... Bom, eu basicamente vou tentar concluir um doutorado lá. Eu quero fazer um doutorado lá. Então, digamos que eu vou ficar bastante tempo lá defendendo minha pesquisa. E eu não sei, eu gostaria muito de continuar para lá. Porque eu vejo que, pelo menos nessa área de engenharia nuclear, lá é muito forte. Lá é uma grande potência, comparado aqui, infelizmente. Aqui na parte que eu gosto, na parte que eu prefiro da engenharia nuclear, que é no ramo de energia, no ramo energético, a gente é muito pequenininho ainda. Nós temos assim uma tecnologia boa, porém ele não tem tanto investimento, não tem tanta influência do governo. É isso que eu vejo, entendeu? Lá nos Estados Unidos, ele não, digamos que em questão geral, ele não difere muito do Brasil. Portanto, nesse ramo que eu quero, no ramo de energia nuclear, de engenharia nuclear, lá realmente é muito mais forte, entendeu?
Então eu gostaria de, se eu tiver uma oportunidade de trabalhar lá, de um emprego lá, de trabalhar em alguma das usinas nucleares lá, quando eu terminar o doutorado, eu daria preferência, eu curtiria mais. Mas se, por exemplo, se eu obtiver um convite para trabalhar em algum lugar aqui, tudo bem. Ou até mesmo em outro lugar, né? Sim, em outro país. Assim, como pessoa, eu sempre admirei meus pais. Sempre vi que eles eram sempre pessoas muito corretas, pessoas com objetivos e metas. Então, acho que isso daí eu adquiri deles, foi uma coisa que eu aprendi deles. Foi meio que automático. Agora, em questão de estudo, assim, eu sempre vi que essa seria meio que minha área, sabe? Porque eu nunca fui assim uma pessoa muito estudiosa. Eu nunca gostei muito de estudar. Porém, aprendia rápido. Exato. Eu tinha facilidade de aprender. Então, digamos que isso daí seria uma vantagem minha, natural. Então, como eu sempre tive essas oportunidades vindas para mim, eu nunca posso deixar elas escapar. Sim. Então, por isso que eu gosto de estar nesse ramo, nessa área. Então, acho que de inspiração, vontade de crescer. Então, nunca deixe que nada te abale, nunca desista, nunca perca as esperanças. As coisas podem estar difíceis, entendeu? Você pode perder alguém muito importante da sua família, você pode não ter condições financeiras muito elevadas, mas você começando de pouquinho, você estudando, você pode chegar longe. Com certeza você vai chegar longe. E uma coisa que sempre me disseram é: diversas coisas eles podem tirar de você, mas nunca o estudo. Teu estudo ninguém pode tirar de você.